Olá, alunos e alunas! Especial para você que está aí nas salas de aulas do Acerte Concursos, aguardando a aula começar através do Cine Acerte. Legal, legal, legal! Para você que me acompanha pelas redes sociais, para você que é meu aluno VIP, legal aí esses bônus, né? Essas questões para que você possa acompanhar e ter uma noção cada vez maior da disciplina Direito Administrativo. Vamos lá? Vamos nessa? Olha só. Para você que está aí exatamente agora, que vem me acompanhando e que não tem ainda as minhas redes sociais, anote agora mesmo, tá? Então pare agora, pegue aí o seu celular, o seu caderno e anote o e-mail prof.alanvinicius@gmail.com. O WhatsApp de dicas 71984911908. Você vai anotar esse número na agenda do seu celular e vai me mandar uma mensagem. Nessa mensagem deve constar o seu nome, o seu município e o concurso que você almeja. Tá certo? Beleza? Massa! Vamos lá. O Facebook, prof.alanvinicius. Facebook, prof.alanvinicius é a fanpage, curta. O Instagram, @prof.alanvinicius. Vai lá, curte exatamente a minha página no Instagram. Importante afirmar que a minha página no Instagram é diferente da página do Acerte Concursos. Então curta as duas páginas, tá certo? No caso do Instagram, siga. O YouTube é um canal Alan Vinicius Professor, diversas aulas de Direito Constitucional, de Direito Administrativo, justamente para você poder reforçar o seu estudo, tá bom? Vamos nessa. Questão de número 36. Questão de número 36. Vamos nessa. Olha só. Sobre as agências executivas, analise as afirmativas a seguir. Preste atenção. O que eu preciso que você entenda é, antes de chegarmos propriamente à ideia das alternativas, eu preciso que você entenda que agências executivas não são novas espécies de entidades componentes da administração pública, não. Ser uma agência executiva é uma adjetivação, é uma qualificação que é concedida. Esta qualificação, como eu sempre gosto de brincar com a ideia do ISO 9001, porque quando você pensa no ISO, o que é? Uma empresa que tem a certificação do ISO, não é assim? Então, a empresa certificada. A mesma coisa aqui. Você vai pensar em uma autarquia qualificada como agência executiva. Você vai pensar numa fundação pública qualificada como agência executiva, que são as mais comuns. Apesar de quando nós pensarmos no artigo 37, em seu parágrafo 8º, que define os requisitos para ser agência executiva, não ser mencionado apenas entidades como autarquias e fundações. São mencionados, segundo a Constituição, os órgãos ou as entidades. Repito, isso é mais comum para autarquias e fundações públicas, mas segundo os requisitos constitucionais, poderia recair sobre qualquer órgão ou entidade. Qual é o objetivo desta qualificação? O objetivo maior envolve a ampliação de autonomia. Ampliação de autonomia. Essa ampliação de autonomia é de uma autonomia que a gente vai chamar de FOG. Vai lembrar aí da matemática, né? FOG, aquela função composta. A ideia de autonomia financeira, a ideia de autonomia orçamentária, ampliação de autonomia financeira, de autonomia orçamentária e de autonomia gerencial. Como é que se atinge isso? A partir do que nós chamamos de celebração de um contrato, e esse contrato é chamado de contrato de gestão. Então, a partir da celebração de um contrato de gestão entre os administradores do órgão ou entidade com especificamente a entidade criadora.
Vamos voltar aqui. Não são uma nova espécie de pessoa jurídica, distinta daquelas previstas na Constituição, como integrantes da administração pública. Exatamente, trata-se de uma qualificação que o poder público poderá conferir a determinadas entidades. Ele fala entidades, mas em verdade a Constituição fala órgãos ou entidades. Assinale a opção que apresenta as entidades que podem receber tal qualificação. A linha de raciocínio é, veja, organizações sociais, serviços sociais autônomos e organizações da sociedade civil de interesse público não são entidades componentes da administração pública, são entidades denominadas de paraestatais. Estas, de fato, não poderão receber essa adjetivação, o que sobra apenas autarquias e fundações públicas, porque é a única alternativa que contempla entidades pertencentes à administração pública brasileira. Tá certo? Vamos lá para a próxima questão 37. Assinale a opção que apresenta as entidades que, segundo o texto constitucional, compõem a administração indireta. A gente já sabe o seguinte: a administração pública indireta, ela é formada por quem? Atenção, nós temos as autarquias. Além das autarquias, nós temos as fundações públicas. Lembrar que no caso das fundações públicas, existem as fundações públicas de direito público, que são as fundações autárquicas, e existem as fundações públicas de direito privado. São as fundações públicas de direito privado. Além destas, nós temos as empresas públicas, além da existência das sociedades de economia mista, além das sociedades de economia mista. Tá certo? Então vamos lá. Autarquias sim, empresas públicas sim, ministérios não, tribunais de contas não, porque são órgãos que integram a administração direta. Fundações públicas sim, empresas públicas sim, Ministério Público não e Tribunal de Justiça não, são órgãos componentes da administração direta. Sociedade de economia mista, fundações públicas, Ministério Público não. Autarquias sim, empresas públicas sim, fundações públicas sim, sociedade de economia mista sim, então ficamos com a letra D, observe. Sociedade de economia mista sim, autarquias sim, agências reguladoras a gente pode dizer que sim, porque elas se enquadram aí como autarquias especiais, mas elas já estariam inseridas na ideia de autarquias, mas os tribunais de contas não, então nós terminamos qualquer dúvida, então a 37 nós ficamos com a letra D. Questão de número 38. Assinale a opção que não retrata uma característica da autarquia. Olha só. Quando nós raciocinamos este aspecto e pensamos nas autarquias, em suas características principais, nós devemos observar o seguinte: essas autarquias, primeiro, elas integram a administração pública indireta. Então, integram a administração pública indireta. Além de integrar a administração pública indireta, elas foram criadas a partir do qual processo? Ou seja, o surgimento, anote esse aspecto, tá? Anote aí. O surgimento se dá a partir de uma descentralização. Esta descentralização é uma descentralização
administrativa. Ora. Se é uma descentralização, é porque a autarquia ela se enquadra como uma entidade. As autarquias são entidades administrativas. Alain, e o que é mesmo ser entidade? Entidade é uma unidade de atuação que é dotada de personalidade jurídica. Então, a linha de raciocínio é o fator 4. Qual é o fator 4? Possuem personalidade jurídica. Possuem personalidade jurídica. Nesta ideia de que possuem personalidade jurídica, vai surgir o item 5. Se elas possuem personalidade jurídica, eu preciso saber o tipo de personalidade jurídica. E aí eu vou analisar um modo de criação. As autarquias, elas são criadas por lei. Quando eu falo em criadas por lei, esta lei é uma lei ordinária. Não esqueça disso. Lei ordinária é lei comum. Quando nada for dito, a lei é ordinária. Se fala ainda em lei específica. Quando se fala em específica, quer dizer que a lei tem que ter aquela destinação da criação da autarquia. Eu não posso, no meio de uma lei, para aumentar a remuneração de um servidor, por exemplo, resolver criar autarquia. Não, tem que ser com aquele objetivo específico, com aquela finalidade específica. Então, se são criadas por lei, automaticamente a gente chega à personalidade jurídica. Tal como a gente tinha falado anteriormente, personalidade jurídica de direito público. Personalidade jurídica de direito público. Se a gente fechar ainda aí, na sexta característica, a questão atinente ao regime de pessoal. O regime de pessoal das autarquias vai seguir a mesma linha da administração direta. Então, nós temos aí o regime de pessoal, a ideia de que são estatutários. Estatutários e o ingresso, portanto, através de concurso público para os efetivos e de livre nomeação e livre exoneração para os comissionados. Além disso, possui um regime jurídico relacionado ao direito público. E por que direito público? Por causa do tipo de atividade desempenhada. Ou seja, as atividades fim de uma autarquia são atividades fim de qual natureza? As atividades fim são atividades, caneta brega, tipicamente estatais. São atividades tipicamente estatais, tá certo? Atividades tipicamente estatais. Beleza? Excelente. Então vamos voltar aqui. Os seus bens são públicos, característica de autarquia, porque o regime é todo de direito público. A sua criação ocorre por lei sim, mas não complementar. Então já é essa aí. A lei que a gente viu é uma lei ordinária. Em regra, suas contratações devem ser feitas mediante licitação sim, por causa do regime de direito público. Tá certo? A necessidade de concurso para a seleção de seus trabalhadores sim, são os estatutários efetivos. Possui personalidade jurídica própria. Então, questão de número 38, resposta à letra B. Vamos lá, galera, questão de número 39. Administração federal direta compreende. Aqui é fácil. Basta você ir por eliminação. Se encontrar autarquias, fundações públicas, empresas públicas ou sociedades de economia mista, automaticamente elas não pertencem à administração direta. Então vamos lá, estrutura administrativa da Presidência da República, sim, a Presidência faz parte da administração direta, assim como os ministérios. Veja que nós já temos a resposta como letra A. Vamos analisar o demais. Olha, autarquias não,
fundações não, empresas públicas, sociedades de economia mista. Aí é a administração indireta. Seguindo aí, autarquias não, fundações não, estrutura administrativa da presidência sim, ministérios sim. Estrutura administrativa do núcleo da presidência. O problema aqui está justamente pela não citação dos ministérios. E a estrutura administrativa da presidência, ministérios e organizações sociais. Organizações sociais não, elas nem pertencem à administração pública. As organizações sociais, elas se inserem, como entidades paraestatais. São entidades paraestatais, tá bom? Então, questão 39, resposta à letra A. Uma questão aí da ESAF. E a questão de número 40. Complete as lacunas em branco com os termos descentralização ou desconcentração. Não vamos esquecer nunca do seguinte. Quando nós usamos a expressão descentralização, é diferente da expressão desconcentração. Lembrar sempre dos seguintes detalhes. Descentralização, desconcentração. Quando eu falo em descentralização, eu estou me referindo à criação de entidades. Então, veja que eu tenho a entidade 01 e criei a entidade 02. Então, nesta criação, que fique muito claro, a relação entre entidades nunca, não há hierarquia. O que existe aqui é uma relação de vinculação entre elas, jamais uma relação de hierarquia. Do outro lado, quando a gente fala numa desconcentração, a ideia é de um processo interno. Então, existe a criação de partes integrantes, que são os órgãos públicos. Ora. Na criação de órgãos, a relação, esta sim é movida pela hierarquia. Então, existe aqui órgãos posicionados acima e órgãos posicionados abaixo. Até porque, na desconcentração, nós temos uma divisão interna de tarefas, uma divisão interna de atribuições. Então, aqui nós temos uma relação de subordinação. Essa relação de subordinação, claramente, ela está atrelada à ideia de hierarquia, tá certo? Então, vamos voltar aí à análise. Então, em nenhuma forma de, aí você já sabe, descentralização, a hierarquia. Ocorre a chamada, quando o Estado desempenha alguma de suas, por meio de outras pessoas. Veja, quando a gente fala em outras pessoas, eu estou falando em outras entidades. Então, novamente aqui, nós temos uma descentralização. Trata-se de mera técnica administrativa de divisão interna. Interna é desconcentração. Porque ocorre no âmbito de uma mesma pessoa jurídica a relação de hierarquia. Desconcentração. Essa questão é super legal, super importante. É a questão de número 40. Então ficamos descentralização. Aqui errado, aqui certo, aqui errado. Então descom, ficamos com a letra B. A questão de número 40, tá certo? Questão 40, mais uma questão da ESAF, ficamos com a letra B. Em todas as outras aqui, eu já começo com desconcentração de uma forma equivocada. Então, questão 40, resposta à letra B. Muito legal, você que está me acompanhando aí pelo Cine Acerte, eu gostaria de lhe fazer um grande convite. Anote aí agora o endereço do meu site, www.profalanvinicius.com/vip. Eu vou anotar aqui para você. Vou anotar aqui para você. www.profalanvinicius.com/vip. Você terá acesso
100% gratuito aos cursos online do professor Alan Vinícius. 100% gratuito. Vai lá, faz a inscrição. Você terá 7 dias para usufruir de todos os cursos online. TRT, MPU, INSS, a parte de atinente ao curso essencial. Então, todos esses cursos de uma forma online, tá certo? Aguardo você lá, faz a inscrição, porque eu vou lhe acompanhar diretamente do meu celular pessoal. Eu irei lhe acompanhar ao longo de 7 dias. Faça o cadastro agora mesmo, não deixe para fazer ao final da aula, faça agora mesmo, porque você fazendo esse cadastro juntos, nós conseguiremos acompanhar a sua trajetória, tá certo? Um grande abraço, estamos juntos, rumo à aprovação. Valeu!